CBN Agro, com Éder Campos. Olá, bom dia para você ligado aqui na Rádio CBN Campo Grande. Começa o CBN Agro deste sábado. E o programa de hoje é mais uma vez especial, fora dos estúdios da CBN. Viemos conversar com o Rodrigo Paniagua, ele que é da Boviplan. E a Boviplan é uma empresa brasileira que tem negócios não só no Brasil, mas em outros países como Angola, Bolívia, Colômbia, Cuba, Estados Unidos, Irã, México, Moçambique, Panamá, Paraguai e Venezuela. E juntamente com a WWF Brasil, a Boviplan lança um programa de apoio à produção sustentável no Pantanal, para o desenvolvimento do programa BPA Nascentes do Pantanal no Mato Grosso do Sul. O Rodrigo, que é sócio da Boviplan, bate um papo conosco sobre esse assunto. Rodrigo, primeiro, obrigado pela sua entrevista, viu? Eu que agradeço ter a oportunidade de falar sobre pecuária sustentável para vocês aqui. Bom, e é um tema muito oportuno, uma vez que a gente está vivendo alguns desentendimentos políticos e ideológicos sobre a questão. O agronegócio tem sido acusado de ser poluidor, de ser desmatador. E você tem levantamentos e pesquisas que provam que não é bem assim, né? Correto. Eu acho importante que o assunto seja discutido, A gente quer cada vez mais expandir o comércio da carne no Brasil e fora do país, e nada mais justo que a gente atender aos anseios da população que quer comer uma carne com segurança alimentar. Mas o que acontece é que existem barreiras não tarifárias impostas por outros países que competem conosco, que procuram sempre, vamos dizer assim, entrar de carrinho na gente com algumas informações que são fake news, Mas isso é uma culpa nossa. Eu acho que o mercado nacional, o mercado de agropecuária, se comunica muito mal com o consumidor dele, E é por isso que informações tão furadas, elas reverberam, porque falta uma comunicação adequada, falta base científica nas informações que chegam até o público. Eu gostaria até de trocar com você algumas informações para poder melhorar essa discussão. Bom, vamos sim, com certeza. Nós já tratamos esse assunto aqui, esse tema, sustentabilidade, por várias vezes aqui no CBN Agro. Mas para que a gente possa avançar na nossa entrevista, como nós podemos entender sustentabilidade na pecuária? Bom, sustentabilidade na pecuária é igual a qualquer outra atividade econômica no mundo, Como a própria definição da ONU prevê, o desenvolvimento sustentável ele é ancorado, está sustentado por um tripé, onde tem que existir eficiência econômica, preservação do meio ambiente e justiça social. Então, a pecuária verdadeiramente sustentável, ela tem que ser economicamente viável, ou seja, o produtor tem que ganhar dinheiro com a atividade, senão não tem por que seguir adiante. Ela tem que preservar o meio ambiente e tem que gerar emprego, gerar justiça social. Eu acho que a pecuária brasileira caminha nesse sentido de maneira galopante. O Brasil é um país de extensões continentais e possui aí vários biomas. Mas vamos falar do bioma aqui do nosso estado, que é o Pantanal. Qual é o objetivo desse programa de vocês de apoio à produção sustentável no Pantanal? Bom, não adianta ficar trabalhando a sustentabilidade da pecuária só dentro do Pantanal. Porque, por exemplo, os rios que, vamos dizer assim, levam água até o Pantanal, nascem no Planalto. Então esse trabalho é um trabalho que vai trabalhar o Planalto no entorno do Pantanal. E os municípios de Corguinho, Rochedo e Rio Negro foram eleitos porque tem rios importantes nesses municípios que desaguam no nosso Pantanal. E o programa quer levar conhecimento, com base científica, para melhorar a produtividade do produtor. A gente quer que ele tenha eficiência econômica para que ele possa manter a área que ele já abriu sendo eficiente para que ele possa sustentar. E com isso ele vai preservar a reserva legal dele, a APP, porque a área que ele já abriu é suficiente para dar sustento a ele e a família dele. Por que a tua empresa, a Boviplan, abraçou um projeto como esse? Qual é o objetivo? Qual que é a intenção de vocês? Bom, a Boviplan vem trabalhando desde 2009 de forma, vamos dizer assim, intensa com a questão da pecuária sustentável, Nós somos fundadores da Associação dos Profissionais de Pecuária Sustentável, a APPS, e que é uma associação que junta as principais empresas de consultoria do país e pesquisadores da área para levar para o debate com a sociedade a base científica, contar a verdadeira história da pecuária para que o nível de debate melhore. Ficar fora de ideologias e outras fake news e levar a ciência para lá. Também fazemos parte do grupo do GTPS, que é o Grupo de Trabalho da Pecuária Sustentável, que é um grupo multi-stakeholder, onde participam ONGs, participam indústria, participam governo, produtores, todos ligados para discutir o que é pecuária sustentável e como promover uma pecuária sustentável no país. Se nós não tivermos uma pecuária sustentável, por que vamos trabalhar com pecuária, Então é por isso que nós estamos aqui.
Ô, Rodrigo, a gente tem acompanhado nas mídias sociais, nas mídias tradicionais, né, grandes embates do setor agropecuário com outros setores aí, ou com entidades, ou até mesmo pessoas, né, com questões ideológicas, dizendo que o setor agropecuário brasileiro é responsável por poluir o meio ambiente, por desmatamentos. E vocês têm levantamentos que provam que não é bem assim, que a pecuária brasileira, ou o uso, né, dos recursos para a pecuária, tanto para grãos e quanto para a bovinocultura, né, existe, claro, que uma inverdade sobre os números apresentados, é isso? É verdade. E a pecuária sofre muito com isso, mais que a agricultura. Mas a pecuária brasileira ou a pecuária mundial? A pecuária como um todo, mundial. Né? Não é só a pecuária brasileira que toma pau desnecessariamente aí, né? dos críticos à Mas atividade. Mas é que mais toma, porque o Brasil é o país que mais exporta. Como a gente está incomodando demais os outros países, porque nós estamos avançando, a gente virou alvo da vez, né? Mas a nossa pecuária ela não é perfeita, mas ela não é o que se dizem. A nossa pecuária vem ganhando eficiência ao longo dos anos de forma muito, muito forte. Se a gente estivesse mantendo o mesmo nível de produtividade da década de 80, 90, nós teríamos que abrir muito mais áreas, derrubar muito mais mata para plantar pasto, vamos dizer assim, para poder produzir a mesma quantidade. E não vem acontecendo isso. A área de pastagem no país vem diminuindo. Existe uma dinâmica de uso do solo em que, por exemplo, atividades como integração lavoura e pecuária vem deixando que grãos venham tomando áreas de pastagens, vamos dizer assim, de áreas improdutivas ou de pastagens degradadas, e isso permite com que a produção de grãos no país aumente. Então a produção de grãos no Brasil vem aumentando de forma agressiva sobre áreas de pastagem que foram abandonadas para atividade de pecuária. E com isso a gente manteve nesse mesmo período a mesma quantidade de rebanho e estamos cada vez mais eficientes. Nós estamos produzindo mais com muito menos área. Acontece que na atividade agropecuária do Brasil, a maior percentual de área usada é na pastagem, né? Porque a nossa pecuária essencialmente é produzida a pasto, é uma pastagem produzida não é industrializada, né? Ela é produzida a pasto. Na sua opinião, por que essas informações chegam tão negativamente à sociedade? Porque a sociedade ainda não tem informação. O urbano está muito distante da realidade do meio rural. Então o que chega para ele toma como verdade. E aí vai tomando corpo, né? Pelas mídias sociais, pelo Facebook, por sites, por blogs, ou seja, são inverdades que acabam afetando não só o setor rural, mas também afeta a economia brasileira. Os difamadores da pecuária são especialistas, estrategistas em marketing, né, e conseguem trabalhar de forma bem rápida essa questão da comunicação, levando a verdade deles, né? O produtor rural está o dia inteiro na fazenda trabalhando. Não tem tempo para... Não dá tempo para ele pensar no marketing, né? Por isso que é importante entidades como a Associação APPS, o GTPS, pessoas que têm a visão correta de que é uma pecuária sustentável, que como a pecuária nossa pode ser sim sustentável, de tomar espaço e vir comunicar com a sociedade. Explicar para ela quais são a verdade da pecuária, mas sempre com base científica. Vamos falar um pouquinho de números então? Já que a gente tem como objetivo esclarecer a sociedade sobre a atuação agropecuária, o que de fato acontece na questão da produção. Por exemplo, sobre o efeito estufa, né, dos gases emitidos pelo mundo, o que a gente pode destacar como verdade? Bom, a pecuária mundial e a pecuária nacional vem sendo acusada de ser uma grande emissora de gases de efeito estufa. Na verdade, o que acontece é que o órgão que mede isso, ou que define quais são os parâmetros, é o IPCC. E ele considera só o que é emitido e não considera o líquido. Ou seja, porque a pecuária ela emite e sequestra. Como é que a pastagem cresce? Ela pega energia do sol e captura carbono. Então ela é um sumidouro de carbono também. Então qualquer atividade agrícola, na verdade, onde a gente vive, os vegetais crescem, ele consome carbono do ambiente. E o que tem que se levar em conta para a gente acusar ou não se ela é uma grande emissora de gás de efeito estufa é o quanto que ela é emissão líquida e não a bruta. E sempre que alguém vem falar mal da agropecuária, ela só menciona a questão da emissão bruta. É como assim, o carro emite, mas ele sequestra? O carro não sequestra nada, as plantas sequestram. Então, veja bem, esse mês, mês de agosto, teve uma conferência em Foz do Iguaçu, uma conferência só de cientistas para falar da emissão de gás de efeito da agropecuária. E lá a Embrapa compilou uma série de informações e pôde mostrar qual é a real emissão de gás de efeito do Brasil. Então, por exemplo, a emissão nacional brasileira, com esses dados que eu passei para você, ela representa 2,59% do total de gás de efeito estufa emitido pelo mundo. Então o Brasil não é nem um grande emissor, ele é um pequeno emissor.
E a agropecuária brasileira, ela representa 0,83% que é emitido no mundo. Vamos entender um pouquinho melhor. O Brasil, de modo total, geral, daquilo que nós produzimos como fábricas, indústria, energia, lixo, nós produzimos aí de gases de efeito estufa 2,59% do total mundial. O Brasil contribui com esse percentual. Correto. A agropecuária brasileira apenas com 0,83%, nem 1%. Nem 1% do mundo. E nós somos acusados como o grande vilão. Nós estamos a pecuária brasileira, a agropecuária brasileira está aquecendo o globo. De quem é o interesse de desmoralizar o agronegócio brasileiro? Mercados que têm interesse em ganhar sobre isso ou são questões ideológicas e políticas, haja vista que estamos num cenário de grandes embates? Sim, há questões ideológicas por trás disso, há questões políticas e principalmente questões comerciais. Os nossos grandes competidores estão preocupados com o avanço da pecuária brasileira no mercado internacional e o que eles puderem fazer para, vamos dizer assim, segurar essa onda, né, esse tsunami da carne vermelha brasileira, eles vão fazer. Maravilha. Bom, lembrando também que a Boviplan e a WWF realizaram na última quinta-feira aqui no Sindicato Rural um encontro com pecuaristas, responsáveis técnicos de fazendas de gado de corte dos municípios de Rochedo, Corguinho e Rio Negro, para justamente falarem sobre essa questão do desenvolvimento sustentável das nascentes do Pantanal. Por que a preocupação com as nascentes do Pantanal? Bom, nós queremos que o Pantanal tenha vida longa, né? Sustentabilidade. Então, a preservação das águas que fornece, as nascentes que fornecem água para o Pantanal são importantes. E lá naquela região tem produção agropecuária. Nós gostaríamos fazemos questão, né, que a agropecuária não impacte negativamente nisso. Inclusive, a única atividade de agropecuária no Pantanal é a bovinocultura, né? É a única viável economicamente e ela convive há décadas de forma muito harmoniosa lá. Tanto é que o Pantanal está preservado, é um dos biomas mais preservados do nosso país. E a pecuária está há muitos anos lá. Agora, com relação à produção do Planalto, né, a gente quer mostrar para o setor produtivo que é viável economicamente você sim ter reserva legal, ter APP, que a gente pode preservar as nascentes, a gente pode ter água de qualidade e ainda assim produzir de forma eficiente. Então, o nosso programa ele é focado em dois temas importantes para tornar a eficiência econômica da atividade, que é a gestão. A gestão na pecuária nacional ainda é muito amadora, de forma geral. Então a gente quer levar uma série de conceitos práticos, aplicáveis para melhorar a gestão do produtor rural. E a questão técnica, ligada à nutrição, reprodução, a parte de manejo de pastagem, principalmente a questão de manejo de pastagem, porque é possível ainda aumentar ainda muito mais a lotação das pastagens brasileiras, ou seja, podemos crescer o rebanho nacional, aumentar a produção de carne, continuar exportando mais carne, sem aumentar a área. Muito pelo contrário, podemos diminuir a área. Intensificando então a produção no espaço que já está disponível para isso. Só que para isso tem que usar tecnologia, tem que usar ciência. Né? Desde a técnica de conservação do solo, técnica de conservação da água, técnica de conservação da própria forragem. Né? Temos que produzir um capim de forma mais eficiente. E de que maneira vocês pretendem levar essas informações para os produtores desses municípios e incentivá-los a ainda mais se comprometerem na conservação ou na preservação do meio ambiente em se tratando da região pantaneira? Esse programa tem duração de 1 ano e meio, que é importante. Não adianta você ir lá e fazer uma ação pontual, ir lá e contar uma história. Tem que ir lá e ajudar eles a implantar a tecnologia. Então, nós vamos ter várias atividades. Mensalmente, a partir desse mês de agosto, até novembro do ano que vem, nós teremos seminários, palestras, dias de campo, excursões, cursos, ou seja, aí já é uma atividade mais intensa, são pacotes de várias horas de treinamento, e o mais importante, que é uma assistência técnica continuada, com visitas mensais nas propriedades daqueles produtores que estiverem cadastrados no programa. Rodrigo, a gente sabe que, de modo geral, o homem pantaneiro, o produtor do Pantanal, ele é conservacionista por ideologia. Ele, naturalmente, ele tem essa preocupação em preservar o seu ambiente. Agora, existe algum tipo de incentivo para o produtor para que ele possa incrementar ainda mais essa preservação? Sim, inclusive, na quinta-feira passada, uma das palestras que nós trouxemos para os produtores foi demonstrar quais são os incentivos fiscais do Estado para o programa de novilho precoce. O governo do Estado incentiva, então? O governo do Estado do Mato Grosso tem incentivos para quem tem produção... Impostos, é isso? Reduzindo impostos na pecuária sustentável. Tem mais de um programa isso beneficia aquele que quer produzir de forma consciente. Inclusive já falamos aqui no CBN Agro sobre esse assunto, né, com acho que foi o Ricardo Sena, da Semagro, que já conversou conosco sobre esses incentivos que o governo do Estado dá ao
produtor, ao pecuarista que trabalha na conservação do meio ambiente. Bom, agora, para a gente poder entender um pouquinho mais, a Embrapa tem sido uma peça fundamental no desenvolvimento agropecuário brasileiro, tem contribuído muito com suas pesquisas. A Embrapa lançou há algum tempo o Brazilian Gap, ou o BPA, né, que é uma prática de conservação, ao mesmo tempo onde nós temos as boas práticas agropecuárias. Vocês inseriram esse programa dentro desse planejamento de vocês? BPA significa Boas Práticas Agropecuárias, né? Nós não estamos usando exatamente o programa, o BPA da Embrapa, mas ele, vamos dizer assim, ele é o corpo do que nós vamos fazer, porque nós queremos fazer o certo, né? Então, as boas práticas agropecuárias envolvem o que é recomendado pela ciência, e a Embrapa é um celeiro de produção de ciência. Nós, da área de extensão, de assistência técnica, somos muito gratos à geração de tecnologia e de ciência que a Embrapa traz para o país, para a pecuária brasileira, e vamos usar muito do que é recomendado pelo BPA da Embrapa e outros programas de boas práticas que já existem. Não vamos inventar nada do zero. Vamos trazer o que funciona e vamos aplicar isso, vamos ajudar o produtor a aplicar. Porque se você for até a internet, você vai encontrar vídeos, você vai encontrar textos, você pode ir em vários lugares, todo mundo fala assim, tem que fazer isso, o que fazer? Mas existe muito pouco material, conteúdo sobre como fazer. E a nossa ideia é pegar isso que está aí, que é o que fazer, e mostrar para o produtor como fazer isso de forma eficiente. A adesão a esse programa da Boviplan e da WWF é voluntária? É voluntário. É importante destacar que o programa é 100% gratuito. Todas as atividades que eu mencionei para você aqui são gratuitas, sem custo algum para o produtor. Basta ele procurar o seu sindicato, né? No caso, o sindicato de Campo Grande, que é o mesmo sindicato de Corguinho, Rio Negro e Rochedo, e o sindicato, Campo Grande, Corguinho e Rochedo, e o sindicato de Rio Negro, onde tem uma ficha cadastral lá, ele pode se inscrever, e aí, conforme ele vai participando do programa, quanto mais ativo ele for no programa, mais pontos ele ganha, mais pontos ele tem para ser candidato às vagas das outras atividades que nós vamos fazer, que vão ser mensais nessa região. Esse programa de apoio à produção sustentável do Pantanal já está em atividade? Já começou ou não? Começamos agora com o lançamento na quinta-feira, né, onde já fizemos um seminário, trazendo para o produtor, mostrando quais são os incentivos fiscais que o Estado tem. A gente quer disseminar isso para o produtor, para ele aproveitar essas oportunidades. Isso quer dizer que vocês esperam adesões, então, dos produtores? Já começamos a ter adesões, né? Até mesmo a gente nos procurou antes do lançamento, já estava sabendo do programa. As adesões começaram nessa quinta-feira passada e ainda estamos aceitando, porque várias das atividades que nós vamos fazer são abertas, não tem número limitado de vagas. Algumas têm, por isso que é importante quem quiser participar se inscrever o quanto antes para almejar conseguir umas vagas nos cursos ou até na parte de assistência técnica mensal. Bom, no desenvolvimento desse programa você citou aí algumas atividades como modalidades de capacitação, palestras técnicas, seminários, cursos de gestão de pastagens, excursões técnicas, visitas a fazendas, modelos e até acompanhamento técnico por consultoria especializada. Na prática, como vai funcionar ou como irão funcionar essas modalidades de atuação, de trabalho, de capacitação? Bom, é importante destacar também que as vagas são para o produtor rural, para o responsável técnico que atende o produtor rural, os veterinários, os agrônomos, os tecnistas que atendem o produtor ou atendem a região, e também vão ter atividades específicas para os funcionários da fazenda. Não adianta você trazer uma tecnologia se a equipe não sabe aplicar. Então a ideia não é só demonstrar para o produtor, aquele que é o gestor do negócio, como aplicar bem a tecnologia. A gente quer também capacitar a mão de obra dele, os técnicos que atendem ele, para que ele consiga aplicar toda a tecnologia de forma muito eficiente. A partir do mês de setembro, a gente vai ter visitas mensais para um grupo de 10 produtores, em um sistema de grupo troca de experiência, né? Então, daqui até novembro, a gente vai visitar visitas mensais. Todo mês vai ter palestra e a gente vai fazer, ao longo desse projeto, que vai durar até novembro de 2020, 3 seminários e vão ter 5 cursos. Cada curso desse é um curso de 16 horas. E os cursos são focados na parte de gestão e na parte de formação e manejo de pastagem sustentável. O interessante é que nós vamos dar abertura para os produtores, aqueles que se inscreverem no programa, a também indicarem quais são os temas que são mais importantes para ele. Então ele poderá opinar qual tipo de palestra a gente pode trazer, qual tipo de conhecimento ele gostaria de que a gente levasse até a cidade dele. E esses eventos vão acontecer nos municípios de Rochedo, Rio Negro, Corguinho e também em Campo Grande. E aí, conforme a quantidade de pessoas inscritas por município, a gente vai direcionar esses eventos. O produtor, então, que tem interesse, deve buscar essas informações ou a adesão a esse programa no sindicato rural? No seu sindicato. Bacana. Seja então de Corguinho, Rio Negro, Campo Grande e Rochedo, tá certo? São os 4 municípios aí que vislumbram esse projeto da Boviplan e da WWF, que lançam o programa de apoio à produção sustentável no Pantanal, buscando o desenvolvimento
né, do programa BPA Nascentes do Pantanal, no Mato Grosso do Sul. O objetivo é fortalecer a cadeia de produção sustentável de carne bovina por meio de capacitação. E capacitação é muito importante em qualquer setor, inclusive dentro do setor agropecuário. É claro que considerando as boas práticas de trabalho, de desenvolvimento, né, de produção, de produtividade. Estimulando aí a troca de experiências, aqueles projetos que estão dando certo, por que não, claro, que a gente ampliar isso é muito importante, tá certo? Bom, nós vamos agora para um rápido intervalo comercial. Na sequência vem informações lá de São Paulo, né, com o repórter CBN. E nós voltamos em instantes para continuar a entrevista com o Rodrigo Paniagro, da Boviplan, que está falando sobre esse programa de apoio à produção sustentável da pecuária do Mato Grosso do Sul. Voltamos em instantes. De volta com o CBN Agro deste sábado, hoje conversando com o Rodrigo Paniagro, da Boviplan, que está falando sobre um projeto desenvolvido aqui no Mato Grosso do Sul, buscando a sustentabilidade da pecuária. E a gente já trouxe isso aqui no programa de hoje, né, comentando que cada vez mais nós teremos uma cobrança sobre os sistemas produtivos brasileiros ou mundiais. Uma vez que há, por parte até mesmo do consumidor, o consumidor quer saber se aquilo que ele consome, o produto que ele está consumindo, seja da proteína animal ou da agricultura, se for produzido de maneira sustentável. Você acredita que isso tende a crescer no mundo, Rodrigo, essa cobrança por parte do consumidor, querer que o produto que ele está consumindo venha de um sistema sustentável? Todos nós, como consumidores, queremos comer algo que seja realmente tenha segurança, né? Não vou me intoxicar com esse produto, que ninguém sofreu para que esse produto seja produzido, né? Então, assim, é natural que a sociedade seja cada vez mais exigente. E a pecuária nacional está preparada para isso. Por isso que a gente vem caminhando de forma, eu disse antes, né, galopante, para a gente se adequar aos mercados. Graças à nossa capacidade, tanto da questão do setor produtivo como do setor de frigorífico, de atender esses mercados, que a pecuária brasileira conseguiu levar a carne nossa do bovino para diferentes continentes, né? E cada vez crescente, né? Então, vamos começar com, recentemente agora tem a Indonésia, tem a questão do Vietnã também, então, com novos mercados. Eu acho super natural essa cobrança e eu acho importante nós sabermos qual é essa cobrança para, inclusive, a gente poder atender o mercado. A gente quer vender o que o produtor quer, o que o consumidor quer comprar. Isso pode ser mesmo um fator limitante para a exportação dos produtos brasileiros, não? Essa questão de sustentabilidade, questão do meio ambiente, pode ser, não? Sim, mas infelizmente esse tema ele não é levado de forma séria. Desenvolvimento sustentável é uma coisa muito séria, mas não só para nós. Por quem? Pelos mercados competidores, né? Pelos nossos competidores. Eles usam muito fake news para atingir desestabilizar a nossa pecuária. Nós estamos incomodando, estão criando narrativas que fogem completamente à realidade. Não tem base científica nenhuma. A gente vê mercados por aí tentando confrontar com o mercado brasileiro, buscando reduzir custos dos nossos produtos, né? Para que lá fora, por exemplo, a gente pega a nossa carne, a carne brasileira, não sei se é a Irlanda, que é uma grande compradora e exportadora da carne bovina brasileira, assim como a Itália compra o nosso café e agrega valor. Esses mercados internacionais acabam tentando fazer uma regra de mercado, né? Que é a regra do compra barato e vende caro, né? Claro que agregando valor aos produtos. Essa é uma tentativa e por isso você acredita que existam esses fake news, essas notícias que não são verdades para tentar diminuir a imagem positiva que o Brasil tem? Sim, na verdade a Irlanda é uma grande exportadora para a União Europeia, né? Mas de carne brasileira, né? Não, da carne deles mesmo, né? E a gente quer entrar nesse mercado, que é um mercado que paga bem pela carne, né? Um mercado que nós temos uma expressão muito pequena, perto do nosso potencial. A nossa está tirando a deles do mercado, né? Porque a deles é cara. Não tem carne mais barata que a do Brasil. Hoje, quem produz a carne mais barata do mundo é o Brasil. E segura, né? Com grande segurança. Que é o boi a pasto que nós criamos aqui no país, né? Você acredita que quem vai comprar nossa carne não vem aqui inspecionar os nossos frigoríficos? Nossos frigoríficos são inspecionados de forma rotineira. Toda vez que está uma nova negociação, vem um monte de gente que vistoriar os frigoríficos. Vistoriar as fazendas, inclusive. Né? Ver a rastreabilidade, de onde vem esse boi, para onde ele vai, como ele é conduzido, como é feita a parte industrial disso, para a carne chegar até o destino final. Então, nós só conseguimos abrir mercado porque nossa carne tem segurança alimentar. Se ela não tivesse, não teríamos condições de abrir mercado. Rodrigo, qual é o papel do produtor nesses processos todos? Como é que você vê que deve ser o papel do produtor, considerando a gestão da propriedade? O produtor tem que ter visão estratégica do negócio. Ele não pode ser reativo à demanda do mercado. O mercado exige uma carne sustentável. Então, se ele quer continuar vendendo, ele tem que se adequar ao mercado. E eu entendo que na parte de gestão, o setor de gestão da propriedade é onde ele pode mais
vamos dizer assim, ele tem mais vantagens competitivas se ele buscar melhorias. Porque em geral, na média, a gestão feita nas fazendas são muito amadoras. São poucos produtores que realmente fazem as contas e quando fazem, sabem fazer as contas. É comum você chegar num produtor rural e falar, olha, quanto custa a sua roupa produzida? Quanto você lucrou por hectare? Qual o seu estoque de roupas hoje, no final do ano? E ele tem dificuldade de dar essas informações. Muitos têm, a maioria tem essa dificuldade. E quem não mede, não sabe. Então como é que você quer saber se você teve eficiência ou não se você não mediu? Não pode ser na subjetividade, não pode ser no achismo. E pra você ter uma ideia, a média nacional tem em torno de 4, 5 arrobas por hectare de produção ano. A gente pode produzir 20, 60, dependendo de semi-produção. Você tem uma produção de 200 quilos de carne por hectare ano, a gente pode fazer 1.200. Então existe uma oportunidade, existe uma escalada muito grande para você aumentar a eficiência na produção e com isso você tornar o seu negócio mais eficiente, a gente produzir com a mesma área, melhor, produzir mais com a mesma área e aferir lucros com isso. Bom, não é a primeira vez que nós já falamos sobre essa questão que o produtor pode mais e pode mais, mas o que ele precisa fazer para justamente chegar nesses patamares que você acaba de nos dizer, né? Sair de 4 ou 5 arrobas por hectare para chegar a 20 arrobas por hectare, mas tendo um custo de produção sustentável também. Bom, não há outro jeito de você não se capacitar para isso, né? Se você tem que ser, o produtor tem que se capacitar para aprender a fazer custo de produção, ter fluxo de caixa, entender como é que é a parte comercial, a parte financeira do negócio dele, para então ele tomar a decisão de qual tecnologia ele agregar para a fazenda. Não adianta nada você falar assim, olha, tal tecnologia é maravilhosa, mas será que aquela tecnologia é para você? Será que é para você, e naquele momento em que você quer implantá-la, as tecnologias que estão por aí, que a Embrapa lançou, que a gente acabou de falar, todas elas funcionam. Só que assim, a prioridade de uso de tecnologia ou de introdução de tecnologia na fazenda nem sempre é a mesma. Você pode pular a cerca, mudou a realidade. Não é porque são vizinhos que têm a mesma realidade tecnológica. E basicamente isso vem da gestão. Então é você aferindo, contabilizando quais são as suas despesas, qual é a eficiência em produtividade, qual é a eficiência econômica, você consegue enxergar quanto de que você pode investir a cada ano para você aumentar a sua eficiência. E nesse caso, você consegue verificar em qual setor da sua propriedade está mais deficitário. Se é na parte sanitária, se é na parte de reprodução, na parte nutricional e na parte de pastagem, onde 90% dos casos a gente identifica, né? A lotação das pastagens é muito baixa para um nível muito baixo de uso, uma eficiência muito baixa de uso da pastagem. Nós temos que produzir a pastagem com eficiência e aprender a colher ela com eficiência também. Bom, quem é mais tecnificado, quem é mais gestor no Brasil, o pecuarista ou o agricultor? O agricultor, porque o ciclo de produção dele é muito curto. Então as decisões têm que ser tomadas muito rápidas, né? Não dá tempo de esperar para depois mudar, não tem um espaço para ele, se por acaso não deu certo, ele mudar o rumo, né? Então ele tem que saber muito bem quanto custa e ele já sabe quanto ele vai ganhar antes de plantar. Né? E enquanto pecuarista, ele produz sem saber que o preço que ele vai vender arroba. Parece... A gente tem que entender que é o seguinte, o agricultor, o pecuarista, ele é um tomador de preço. Ele não pergunta assim, olha, para você, ele pergunta para você, quanto você vai pagar na minha arroba para vender para você, para o frigorífico? Ele pergunta para a grande cerealista, né? Quanto você está pagando na saca de soja? E quando ele vai comprar o insumo, quanto você está vendendo o insumo? Então, veja bem, se uma pessoa que toma preço, ela não põe preço na hora de comprar, não põe preço na hora de vender, só resta uma coisa a ela, ser eficiente. Então, a maior oportunidade do agricultor, do pecuarista, em ganhar dinheiro com a atividade é ser eficiente dentro da porteira. Ele tem que olhar não só para o mercado, mas também olhar para dentro e dizer assim, onde estou sendo ineficiente? Aonde eu posso ganhar eficiência no meu negócio para que eu possa me sustentar na atividade, para que a minha atividade seja realmente sustentável economicamente. Bom, nós vimos recente aí nas mídias, ou nas televisões, inclusive no domingo passado, as questões sobre as queimadas que estão acontecendo no Brasil, né? A gente sabe que isso é recorrente no país há muitos anos, mas vimos aí algumas redes de televisão trazendo isso e culpando o setor agropecuário ou pecuarista por essa questão, né? Dizendo que boa parte da Amazônia foi desmatada para a formação de pastagens. Quem mais sofre com esses ataques, a pecuária ou a agricultura? Eu acho que primeiro a gente tem que entender uma coisa, existe um negócio chamado negócio da fronteira. Ou seja, essa região de fronteira agrícola, onde a terra é muito barata, a pessoa vai até lá, ela tira a madeira para aferir lucro com essa madeira, e aí ela quer vender essa propriedade para alguém. Então ele vai lá, queima o que sobrou e ele planta pasto. Por que ele planta pasto? Porque a única atividade econômica que existe nos rincões desse país que pode ser feita de forma efetiva é a pecuária. Não é, a pecuária chega lá como
consequência de uma exploração de terra, questão imobiliária, de madeira num primeiro momento, e depois é ela que ocupa o espaço, e acaba sobrando para ela essa culpa toda. Então o que move as pessoas a abrirem floresta é a questão imobiliária. Hoje, a terra com a mata em cima vale muito menos que uma terra desmatada, e é por isso que as pessoas, os grileiros fazem isso. O produtor rural tem que separar o que é grileiro e o que é produtor rural. Queimada, por exemplo. Quem é louco de queimar o próprio patrimônio? O pecuarista, ele queima a cerca dele, queima a laço, queima pastagem, ele fica sem o que o gado comer. Um pecuarista de verdade, o produtor rural de verdade, que vive daquela produção, ele não pode queimar o patrimônio. Quem é louco de queimar? Você queimaria a sua empresa? Né? Quem é louco de fazer isso? Então, quem faz isso é quem está explorando a questão imobiliária, está abrindo para poder vender para alguém, que por acaso vai ser o produtor rural que vai chegar. O produtor rural de verdade, aquele que vive da atividade, não queima patrimônio. Legal. Bom, muito bem, o CBN de Agro de hoje está chegando ao final. Eu gostaria de agradecer mais uma vez o Rodrigo Paniagro, da Boviplan, uma empresa de consultoria agropecuária, sediada em Piracicaba, no estado de São Paulo, e com atuação no Brasil e outros países, né, pelo mundo. Rodrigo esteve aqui em Campo Grande, está aqui em Campo Grande desde da quinta-feira, onde no Sindicato Rural aconteceu um encontro com produtores, pecuaristas do Pantanal, falando sobre esse programa para o desenvolvimento das nascentes do Pantanal e assim, claro, trazer a preservação ambiental e mostrando para o mundo que o pecuarista também do estado é sustentável. Rodrigo, obrigado, viu? Obrigado a você. Foi um prazer estar aqui falando de pecuária sustentável. Legal. Nós voltamos semana que vem com outras informações. Na sequência vem o Paulo Cruz com o CBN Motors. Abraço para você, bom final de semana. CBN Agro, com Éder Campos.